Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus. Oi, pessoal. Essa semana a coisa teve muito puxada, né? Fiquei 2 dias seguidos, segunda e terça, sem fazer live, né? Por conta das diversas ocupações. Quem é que tá entrando aí? Bruna! Ô, menina! Boa noite, paz e bem. Fiquei 2 dias seguidos sem fazer live segunda e terça por necessidades, né? Essas confusões da vida da gente, né? Muita coisa para resolver. Como é que tá, sobrinha amada? Né? Mas hoje eu estou fazendo uma live, vai ser muito interessante, porque o pedaço que a gente vai falar, boa noite, mãozinha de oração, coraçãozinho, saudades. Também estou com saudade, Bruna. A live o que a gente vai falar hoje é uma coisa assim, é pequeno o evangelho, mas ele tem uma grande mensagem, né? E eu acho que é uma mensagem muito oportuna. Então acho que é importante que a gente veja essa mensagem, né? Então vamos aí esperar mais um pouquinho para a gente começar, né? Eu sempre dou uns minutinhos para dar tempo do povo chegar. Hoje eu tive a grata surpresa de encontrar a Bruna, minha sobrinha, né? Aqui na live, né? A gente, né, de vez em quando tem essas surpresas, né? A gente encontra pessoas que a gente até não vê há muito tempo. A gente esbarra com elas aqui na live, né? Então daqui a pouquinho a gente está começando o Evangelho de Mateus. Ué, Bernardo, a gente não estava lendo o Evangelho de João? Estava, porque estava no tempo pascal, né? Sempre a gente lê o Evangelho de João nas grandes celebrações, nas grandes festas, nas grandes memórias, né? Por isso que durante a Páscoa a gente lê o Evangelho de João, mas com Pentecostes acabou a Páscoa. Voltamos ao tempo comum e voltamos a ler Mateus, né? Mateus é um evangelho muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre ele quando a gente começar a fazer a leitura, né? Amanhã, dia 9, né, é um dia que é interessante aqui para nós, né, brasileiros, porque 9 é dia de Anchieta, de São José de Anchieta, né? Então, ele é uma figura marcante. Então, vamos ter essa leitura interessante, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar e aí a gente vai aproveitar, né? Eu estou na minha correria de sempre, fazendo sempre 10, 12 coisas ao mesmo tempo, né? Então daqui a pouquinho já estou aqui com a leitura separada. A gente faz a leitura do dia de hoje, né? E aí a gente tem uma reflexão interessante para fazer, né? Daqui a pouco a gente vai começar. Tá quase na hora, Bruna. Né? E logo depois eu subo essa live para outras pessoas poderem assistir, né? Amanhã também, se tudo correr bem, eu devo subir uns 5, 6 episódios das lives para o YouTube, né? Bom, tá na hora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento.
Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. É muito interessante essa passagem, né? E essa passagem, ela traz uma coisa muito importante. Então vamos parar e entender. O Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, né? Gosto de lembrar que o Evangelho de Marcos é escrito para os romanos, o Evangelho de Lucas é para os pagãos e o Evangelho de Mateus é para os judeus. Então você vai ver no Evangelho de Mateus Jesus dizer, aliás, Mateus dizer, se cumpriu tal profecia, por quê? Porque as profecias eram importantes para os judeus. Mas aqui tem uma passagem muito interessante. E ela tem duas coisas importantes. Primeiro, né, é que a gente sabe que a importância da lei para os judeus. Né? Os judeus, eles tinham a lei como uma dádiva divina. A lei era divina, a lei era representação da vontade de Deus. Isso não era à toa, eles receberam a lei de Moisés, né? E Moisés falava com Deus. Então, para eles, a lei era uma coisa divina. Né? Moisés era tido como grande legislador. Ele tinha recebido a lei do próprio Deus. Então, a lei era divina. A religião judaica era baseada na lei e nos profetas. Então, quando você fala da lei, você está falando da essência da religião judaica. E aí você tem o primeiro recado aqui. Se a lei é divina, se a lei vem do próprio Deus, quem é que pode mudar a lei? Quem é que pode trocar essa legislação? Só o próprio Deus. Entendem isso? O que está sendo dito aqui é que se a lei é divina, então só Deus pode trocar a lei. Então, quando Jesus está se trazendo para si, Rafaela, Rafaela, boa noite, paz e bem. Quando Jesus está dizendo falando sobre a lei, para o judeu da época, ele está dizendo que é de Deus, ele está dizendo que vem da parte de Deus, ele já aciona na cabeça do judeu da época isso. E aqui vai um pouco mais além, porque ele fala assim, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Só Deus poderia fazer isso. Então, ele traz para si, ele está como se estivesse dizendo para aquelas pessoas, sem falar abertamente, eu sou Deus, eu posso trocar a lei. Entendem isso? Então, há um recado nessa coisa. Sabe, a gente tem que prestar atenção porque existem significados escondidos, às vezes. Por exemplo, se você lê o Evangelho de Mateus, você fala assim, Mateus, quando fala da genealogia, são 14 gerações até o exílio, 14 gerações no exílio e 14 gerações depois que saiu do exílio e veio até Jesus. Para a gente, 14 não significa nada. Para o judeu da época, 14 era o número de Davi. Então era Davi, Davi, Davi. Era o rei, rei, rei. Jesus era o rei dos reis. Ou seja, existem esses significados. Então, quando Jesus está dizendo aqui, eu não vim abolir a lei e os profetas,
Ele está dizendo, eu sou Deus. Eu poderia mudar a lei e os profetas, mas eu não vim para isso. Entendem isso? Logo em seguida, ele nos traz uma frase ainda mais estarrecedora. Ele fala assim, mas para pleno cumprimento. Hã? Como assim? O que houve aqui? O que acontece é o seguinte, Jesus, ele dá claramente dizendo assim, eu dei uma regra, vocês não estão cumprindo a regra de forma perfeita. Sabe, pessoal, eu fico impressionado, porque Deus deu a regra, as pessoas não cumpriram perfeitamente. Deus veio como ser humano na forma de Jesus, né? Jesus é Deus encarnado no meio de nós, ele vive no meio de nós e ele nos explica de novo a lei. Não satisfeito com isso, ele manda o Espírito Santo para guiar a cabeça da gente, para a gente entender a lei. E parece que o pessoal não quer entender, ou pelo menos não quer dar o pleno cumprimento da lei. É como se a gente tivesse novamente regredido no tempo. Porque a lei de Jesus, a lei de Moisés, a lei mosaica dada por Deus a Moisés, a lei que Jesus ensinou, a lei que é o pleno cumprimento, ela não pode servir para opressão. Não é à toa que Paulo fala que a lei mata e o Espírito vivifica. Porque se você começa a viver a lei, pela lei, ignorando todo o resto, você simplesmente está encrencado, você simplesmente, vamos dizer assim, regrediu tudo. Tem inclusive essa passagem, né? Tem uma passagem que os fariseus viram e falam assim, Senhor, é justo o homem se separar da mulher? E Jesus fala, o que está escrito na lei? A lei diz que o homem pode escrever uma carta de divórcio. E Jesus fala, mas isso está aí por causa da dureza do coração de vocês. Porque chegou um ponto que na cultura judaica era assim, o homem tinha muito dinheiro, então ele casava, recebia um dote, ficava com mais dinheiro ainda. Aí ele enjoava da mulher, a mulher ficava velha, ele não estava mais gostando daquela mulher, a comida não estava boa, devolvo, pego uma outra, pego uma novinha, né? Gosto dessa, mas não quero mais, devolvo ela, pego uma novinha. Ah, essa aqui já está ficando velha, devolvo ela, pego outra novinha. Isso virou uma coisa totalmente imoral. Então, veio a lei. Só para fazer isso, tem que fazer uma carta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para dificultar a coisa. Né? Entendem? É a mesma coisa. A lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é uma lei civilizatória. Porque antigamente você pisava no meu pé, quebrava o meu dedo e a lei matava a sua irmã. Matava o seu irmão, matava o seu pai e estava tudo certo, porque eu me vinguei. Então a vingança não tinha proporcionalidade. Veio a lei. Olha, a vingança tem que ser proporcional. Mas isso é dureza do coração. Antigamente as pessoas podiam, se eu emprestasse dinheiro de você, eu podia cobrar qualquer outra quantia. Então havia uma verdadeira extorsão. Né? O agiota era uma coisa normal. E se você fosse estrangeiro, era pior ainda. Então veio a lei. Né? Do teu irmão, tu, quando se emprestar de dinheiro, não cobrarás juro. Do estrangeiro não serás abusivo. Por quê? Porque havia dureza do coração. Então Jesus vem e fala assim, eu vim dar pleno cumprimento. Ou seja, eu vim levar as coisas lá para trás, lá para o início. Então ele diz, você não pode explorar a mulher.
Essa lei só existe porque você é safado e fica explorando a mulher. Você não pode se vingar, você não pode pagar o mal com o mal, você paga o mal com o bem, como eu ensinei lá atrás. Juros, cobrar juros do empréstimo, nada do que tu tens é teu. Né? É muito bonito quando você vai no Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 15, versículo 4, se eu não me engano, se não é 4, é 11, uma coisa assim. Não haverás pobres sobre a terra, porque esta terra que te dei é direito de herança. Né? Com o mal sempre haverá pobres entre vós, por isso, sirva teu irmão, tua irmã e o estrangeiro. Ou seja, o pleno cumprimento eu ensinei lá atrás, vocês não aprenderam, esqueceram, está aqui a regra de novo. Agora vocês esqueceram de novo, eu não vim mudar a regra, eu vim dar pleno cumprimento. E as pessoas reclamam. Né? Outro dia, Papa Francisco escreveu Fratelli Tutti, todos irmãos. Né? Então, há uma frase da regra de Francisco: em terras estrangeiras, lembre-se, vocês são todos irmãos. Né? E ele lá fala que a propriedade privada nunca foi um bem objetivo da igreja, por causa da destinação universal dos bens. E tem gente enfurecida. Como isso é absurdo? Esse Papa é comunista! Não sei o que é pessoal. E isso é dito. Isso é dito no Deuteronômio. Isso é dito pela primeira lei, a lei de Moisés. Isso é dito depois por Jesus. Isso é vivido no Ato dos Apóstolos. Eles vendiam os seus bens e colocavam e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Sabe? O pleno cumprimento é o que Deus ensinou nos primeiros momentos. E esse é o problema, é porque as pessoas se esquecem do pleno cumprimento, se esquecem do que Deus ensinou e ficam colocando coisas diferentes. Né? Jesus é muito claro. Também não julgueis e não sereis julgados, porque da forma que julgares, sereis julgados. Então, se você não julgar, você não vai ser julgado. Mas se você for julgar alguém, julgue como você pretende ser julgado. Né? Jesus fala, amai os outros como a ti mesmo. Então ele fala, você tem que dar ao outro aquilo que você queria que ele desse. Eu vivo dizendo, o bem parte de você, o amor parte de você, a misericórdia parte de você, a inclusão parte de você. Agora, se você não quer ter amor, não quer ter misericórdia, não quer ter bondade, não quer ter inclusão, não quer ter nada disso, você não faça nada disso. Agora, se você quiser ter isso de Deus, faça isso com os outros. Jesus, lá no fim, vira e fala, eu vos dou um novo mandamento. Ou seja, eu pus um apêndice aqui nessa lei inteira. Amai-vos uns aos outros. Eu já fico imaginando a cara dos discípulos e dos apóstolos. Ah, não entendi não. É para amar quem, Jesus? Como? Como é que eu vou amar? Vou amar todo mundo igual? Aí Jesus, como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Ou seja, o pleno cumprimento da lei é
você amar os outros. E hoje em dia, você voltou ao nível anterior. Então tem gente, por exemplo, que acha que cumprir a lei é discutir quantos minutos você pode chegar atrasado na missa. Ou quantos dias você pode ficar sem confessar. Ou se tem ou não tem que fazer jejum naquela sexta-feira, uma semana depois da Semana Santa, 2 semanas depois. São 7 semanas na Páscoa, não são? Pessoal, isso não é o pleno cumprimento da lei. É isso que Jesus critica aqui. É isso que Jesus critica. Jesus está falando, meu filho, esquece isso e vive o amor. Sabe, outro dia eu estava vendo, fulano virou para mim, Bernardo, padre não sei qual, eu não me lembro o nome do padre, então não vou arriscar o nome para não falar besteira. Disse que a igreja precisa de mais excomunhão e menos conversão. Então o padre não entendeu o que é conversão ou não entendeu o que é excomunhão. Porque se você se converte, você não precisa de excomunhão. Sabe, na verdade, conversão é um processo eterno seu. A cada dia você vai olhar a sua vida e vai dizer assim, eu estou seguindo o Evangelho? Eu estou seguindo o que Jesus ensinou? E no meu trabalho eu estou, e na minha família eu estou, e no meu relacionamento eu estou, e na forma com que eu me comporto nas redes sociais eu estou. Ah, não, aqui eu ainda não estou bem. Então muda, se adequa. A minha relação no trabalho com os meus trabalhadores, ela segue o Evangelho? E nem tanto, então se adequa. Esse se adequar é uma conversão. A minha relação com a casa comum, com a mãe terra, ela segue o Evangelho? E Bernardo não segue nada. Então ótimo, está na hora de você mudar de vez e seguir o Evangelho. É assim, entende? Isso é conversão. Se eu me converto, nunca vou precisar de excomunhão. Aliás, a gente tem que parar de achar que excomunhão é pena. É algo para ser feito para punir os outros. Se você pegar a doutrina da Igreja Católica, excomunhão não é punição. Né? Excomunhão é um apelo à conversão. Então, na verdade, quando eu viro e falo, você precisa de muita excomunhão e por muito mais excomunhão do que conversão, você não entendeu o que é excomunhão. Você não entendeu o que é conversão porque você não está dando pleno cumprimento à lei. Quando você fica discutindo quanto tempo a pessoa pode chegar atrasada na missa, você não entendeu a importância da missa. Nem se preocupou de avaliar o caso da pessoa com o amor que você espera que Deus avalie. Então você não deu pleno cumprimento à lei. Quando aquele irmão volta para a sua igreja e entra na sua igreja, e aí, como toda pessoa, tem um monte de dúvidas, um monte de dificuldades, ainda não se adequou às regras, e você o julga com dureza, com maldade. Você aponta o dedo para ele, olha que pessoa má, esse aí é um péssimo exemplo, não o siga. Você humilhou essa pessoa. Você ainda não deu pleno cumprimento, meu filho. Quando você olha para uma pessoa, normalmente quando a gente olha para uma mulher, né, normalmente o homem olha para a mulher como se a mulher fosse um objeto, a trata como uma posse. Você foi contra a dignidade do ser humano. Você não deu pleno cumprimento. Né? Quando a pessoa trata o outro
como se fosse lixo, por causa da raça, por causa do sexo, por causa da opção sexual, da orientação sexual, por causa do trabalho dela. Ou seja, quando a pessoa, de alguma forma, segrega, ele não reconhece que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então não deu pleno cumprimento. Dar pleno cumprimento, e a gente vai ver isso daqui para frente, é muito mais do que apenas você dizer: eu estou seguindo a regra tal, a regra qual. Em qual regra está escrito? Está aqui, está escrito nessa regra aqui. Mas tem esse outro pedacinho aqui. Pessoal, esquece. Siga o grande mandamento do Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua consciência, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o próximo, como a ti mesmo. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Sigam isso. Esse é o pleno cumprimento. Isso é tudo que vocês precisam. Amém? Olha, quase que eu passo da hora, que eu tento acabar às 8 horas, todo mundo sabe, né? Então, estamos aí. Terminamos a nossa reflexão de hoje. Vamos em frente. E a gente se vê amanhã. Né? Bernardo, o que você vai falar amanhã? Não sei. Eu vejo o Evangelho no dia. Né? Bruna mandou um amém com mãozinha de oração, sinal que a Bruna gostou. Bruna, amanhã, 19h30, tem outra. Está convidada. Tá? Não sei o que eu vou falar, porque eu só vou ver o Evangelho de amanhã. Né? Que linda reflexão. Gratidão. Que bom que você gostou, Bruna. Que bom. Estamos aí para isso. Né? Esse é o meu estilo, é a forma como eu interpreto a Sagrada Escritura. Não é uma forma, vamos dizer, anárquica, né? É uma forma sempre pensada dentro do raciocínio da igreja. Vou me despedir deixando a minha bênção. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protege, toma cuidado. Se puder, atualiza a vacina, se ela não estiver atualizada. Saiu de casa, usa máscara. Bernardo, é chato. Ó, a minha cara está até marcada aqui, né? Mas é assim mesmo. Olha lá, Bruna, ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Essa é uma das maiores verdades. Ele está no meio de nós e estava no meio de nós aqui nessa live. Ele nos ajuda a cada momento. É Ele que nos inspira, nele respiramos, nele nos movemos. Nele amamos. E por Ele perdoamos. Bom, pessoal, estou me despedindo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.